Cultura racional. Universo em desencanto. 20º fascículo da réplica, página 6. A solução da vida de princípio a fim, a real solução racional. Os quesitos da forma verdadeira da originalidade. E assim, a vida na fase racional é uma vida rica e florida, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E desta forma, todos vivendo alegres, felizes e contentes para o resto da vida, por serem orientados sobre todos os pontos de vista para que vivam conscientemente, racionalmente, alegremente, porque tudo se positiva de certo por ser tudo racional, e assim todos brilhando racionalmente, pela verdadeira estrada da fraternidade, paz e amor racional, confraternizados racionalmente, por estarem ligados à sua essência virgem e ao seu mundo verdadeiro, todos brilhando, contentes, alegremente, o viver racional, e assim se justificando o evento por todos estarem livres do pensamento elétrico e magnético, que é o pensamento inconsciente, todos ligados aos eternos irmãos, recebendo a consciência positiva, racional e se positivando tudo de bom, de belo e de lindo na vida de todos, e tudo dando certo, por todos estarem com a sua ligação certa, da sua verdadeira natureza de racional. Então, não existindo mais dúvidas, não existindo mais sofismas, não existindo mais experiências, não existindo mais fenômenos, não existindo mais infinitos, não existindo mais enigmas, não existindo mais planos, porque não estão ligados mais no elétrico e magnético, não estão ligados mais no inconsciente, a energia dos animais irracionais, a energia inconsciente, todos ligados na energia natural do seu ser, a energia verdadeira do seu ser, a energia racional. E assim, todos vivendo com gosto e prazer de viver, para tudo dar certo na vida de todos, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro natural, que é a energia racional, a energia verdadeira do animal racional. Não havendo mais distúrbios, não havendo mais desequilíbrio, não havendo mais tudo isto que se dá na vida do elétrico e magnético, porque não estão mais ligados nessa classe inferior e sim ligados na sua verdadeira classe de superior. Porque são duas classes e a categoria é uma só. A categoria é de bichos racionais, divididos em duas classes. A classe superior, a de animal racional, e a classe inferior de animal irracional. Mas a classe superior estava ligada à classe inferior no elétrico e magnético. Eis a razão de viverem nessa confusão constante. Agora, conhecendo o seu verdadeiro natural, a sua verdadeira energia, a racional, todos desligados da energia do animal irracional e se ligando à sua verdadeira energia, a energia racional. Então, aí tudo se justificando de bem, de belo, de certo, e
tudo se encadeando de bem para melhor, e todos indo de bem para melhor, por irem todos racionalmente, e não como animal. E assim a vida racional é uma vida sublime de supremacia de coisas lindíssimas, por ser racional, por estarem ligados em cima, na verdadeira origem e não embaixo, porque estavam ligados embaixo no elétrico e magnético, fora do seu verdadeiro natural. E agora, todos ligados em cima no seu verdadeiro natural, a energia racional. Então muda a característica da vida. A vida se torna sublime, a vida se torna austera, por estarem ligados no seu verdadeiro mundo de origem. E por estarem ligados em cima, a supremacia racional, mostrando o tempo que perderam como animal racional, e abrilhantando todos com a divina providência racional. Então aí surgem coisas lindas do seu verdadeiro mundo de origem. Verão coisas deslumbrantes, coisas verdadeiras, divinas, luminosidades tão lindas que não existe com o que comparar. Porque aí nasce a evidência racional, a evidência do seu verdadeiro natural, a evidência da energia do seu verdadeiro natural. Assim como aí estão ligados no elétrico e magnético, vem o firmamento todo estrelado, ligados na energia racional, nessa evidência verdadeira da sua origem de racional. Com a evidência racional verão o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, como estão vendo aí o elétrico e magnético, como estão aí ligados nesta compostura do elétrico e magnético, ligados na sua verdadeira energia, verão tudo que é do seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então aí ficarão completamente deslumbrados, contemplando a formosura divina e dizendo: como penamos tanto por estarmos desligados da nossa verdadeira energia. Somos de origem racional e a nossa verdadeira energia é racional. Estávamos ligados numa classe inferior e não tínhamos possibilidade de reconhecer ou conhecer a nossa classe, e hoje ligados à energia do nosso verdadeiro natural de ser e deslumbrados com as maiores flâmulas que o pensamento elétrico e magnético não podia alcançar. Somos de cima e não aí de baixo do elétrico e magnético. Do elétrico e magnético é o animal irracional. E nós, animais racionais, somos de outra esfera, o mundo racional. Então, somos de cima. Estamos com a ligação errada. Estamos embaixo, com a ligação errada, a elétrica e magnética, quando somos de origem superior completamente. E hoje, todos ligados em cima, todos equilibrados racionalmente e tudo equilibrando racionalmente, e não havendo mais sofrimento de espécie algum, por estarmos ligados ao nosso verdadeiro natural, à nossa verdadeira energia, a energia racional. Acabou-se os contrastes e os desastres da saúde e da vida, por estarmos ligados ao nosso verdadeiro mundo de sublime pureza e grandeza angelical. O mundo sublime dos puros, limpos e perfeitos, de onde nós saímos para esta caminhada fatídica. Hoje sim, encontramos o elo do nosso verdadeiro natural e de todas as grandezas
sublime e angelical. Hoje, todos, fundamentalmente, lamentando o tempo de bicho, porque hoje somos aparelhos racionais. Estamos aparelhados no nosso verdadeiro natural, da nossa verdadeira energia, a energia racional. Hoje conhecemos o nosso verdadeiro mundo de origem. Estamos unidos ao nosso verdadeiro mundo de origem e para lá há caminho. E, no terminar a vida, este fardo do chão. O fardo do chão fica no chão e a vida continua em nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por já estarmos ligados ao nosso natural, à energia racional, ligados ao nosso natural, o mundo racional. Assim, o fardo que surgiu do chão volta ao chão, e o que deu vida na formação do fardo, a causa continua viva na vida eterna. Então, não há morte na fase racional, porque a vida continua no mundo racional, para ver como tudo com o tempo tinha que chegar no seu verdadeiro lugar certo. E assim, o triunfo racional é um triunfo angelical. É tão sublime que não há comparação a fazer de tão elevado que são as hostes divinas, que é o verdadeiro natural de todos. O natural de todos é de animal racional, e hoje, passando para aparelho racional, por aí estar a fase racional. Esta fase é a fase de abolição do sofrimento de toda a humanidade. É a fase de recuperação de todos. A recuperação do animal racional, passando da classe inferior que estava para a classe superior do seu verdadeiro natural de aparelho racional. E como aparelho racional ligado naturalmente ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por ser do ser verdadeiro. E assim, todos vivendo sublimemente e solenemente, racionalmente, por não estarem mais ligados à energia do fogo, à energia elétrica e magnética, esta classe inferior, à qual não pertenciam. E por estarem ligados à energia do fogo, é que o racional de classe superior não fazia jus ao inferno em que vivia. Não podia admitir nem suportar a vida que levava dentro do fogo, do elétrico e magnético. Então, achavam que o mundo surgiu de um vulcão em chamas e que ficaram dentro desta fogueira como germens empedernidos de misérias e que se colocou a bola de fogo em cima do mundo, dominando o vulcão com seus feitos nesta vida pavorosa. Então fazia uma infinidade de conjecturas e que nenhuma dava certo. Não sabiam porquê desta vida, renegando sempre a vida, devido às consequências insatisfatórias de existir um desequilíbrio incalculável, onde sentiam a insatisfação da humanidade por todos estarem nessa classe de sofredores imortais. Então viviam, mas não suportavam as angústias da vida. Os augúrios da vida são nas passagens de sofrimentos irresistíveis, principalmente quando perdiam um ente querido de sua prole. Que dor, que sofrimento, que saudade e que desespero. Então a vida se tornava um pandemônio que ninguém entendia o porquê era assim, de tanto sofrimento sem fim. Ninguém conhecia a causa. Então muitos,
há de existir uma causa. Algum dia seremos conhecedores da causa dessa vida que não suportamos, por ser tão ingrata que nos maltrata de muitas maneiras. E agora, até que chegou a hora de saberem a causa, a origem, a fonte da origem e o porquê aí estavam agonizando sem solução. Agora chegou a solução, os motivos de aí estarem penando e por que assim ficaram sem saber como surgiu tudo assim e o porquê estavam assim. Hoje, a solução perfeita e clara e a definição justa e certa da situação amargurada, na categoria que estavam de animais racionais, eletrificados nesse conjunto elétrico e magnético, hoje conhecendo a origem verdadeira, sabendo, vendo e sentindo porque eram assim, e agora como deixarem de ser assim, se desligando de onde não pertenciam e ligados ao seu verdadeiro natural, natural do animal racional. É a energia racional, e por não saberem e não conhecerem o verdadeiro natural, estavam ligados numa classe inferior, e por ser inferior a causa de todo o horror, de todo o sofrimento. E assim, agora todos alegres, felizes e contentes, que não é para menos por estar aí em mãos de todos o conhecimento do seu verdadeiro natural. E quando se ligar ao seu natural, a energia racional, aí se desliga da eletrificação secular. E assim, o natural tudo é, e o elétrico e magnético nada é. A energia racional tudo é, e esse conjunto elétrico e magnético nada é. Na energia racional está a eternidade no mundo racional. E na energia elétrica e magnética, a deformação racional de infinidade de transformações para chegar no seu verdadeiro natural. Hoje, como aparelho racional, brilhando racionalmente por estarem ligados no seu verdadeiro natural. E assim hoje todos glorificados pelo bem eterno racional, não sabendo o que fazer para agradecer tanta dádiva divina da verdadeira casa eterna, o mundo racional, a casa eterna de todos, o mundo do verdadeiro Deus, o mundo racional do racional superior. Então ninguém sabendo de que forma, de que modo, de que maneira pode agradecer o Redentor. Jubilados, redentorizados, por serem retirados deste mundo sofredor e indo todos unidos, juntos do seu verdadeiro Redentor que aí já está, por estarem ligados ao mundo eterno, o mundo racional, por ser o mundo da verdadeira origem do animal racional. E assim agora todos sendo orientados pelo seu verdadeiro natural de racional. E assim todos agora, embora aí na Terra, mas já dentro do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por aí estar a fase racional. Todos ligados em cima do seu verdadeiro natural e desligados dessa caixa-morra, onde todos morriam e nasciam, sem saber por quê, vivendo dentro desta caixa, que era esse encanto pavoroso de tantos mistérios lendários, de tantas histórias sem fim, que todos versavam e versaram muito, mas nunca puderam descobrir o seu princípio e o seu fim. Então, todos dentro dessa caixa-morra que nasceram,
e morreram, sem saberem o porquê da natureza de todos assim ser, os mistérios insolúveis e as histórias sem fim. Tudo só ficava nas histórias e ninguém descobria o princípio e o fim dessa cachamorra. Ninguém sabia o porquê era assim. E as histórias haviam, mas nunca apontavam nada. Ficavam aí todos na mesma, sem saberem. E as histórias fervilhavam e os contos também. Mas ninguém sabia dizer o porquê desta cachamorra, onde todos aí presos, nascendo e morrendo aí dentro desta caixa, que é este encanto pavoroso. As histórias, os contos e as lendas conservavam todo este encanto. Tantas histórias, tanto saber e tudo sempre na mesma, e todos cada vez mais a sofrer. Então as histórias serviram muito para um grande e bom anestésico, todos de esperança vivendo à espera de dias melhores, e esses dias melhores ficando sempre na esperança e tudo se multiplicando de uma maneira completamente esquisita, e a esperança em contradição por tudo se desenrolar em vão. Em vão, tudo se desenrolando, porque cada vez pior estão, devido ao grande progresso da degeneração e todos indo a regresso pelo progresso da poluição. De forma que a esperança funcionou bem para alimentar as histórias e os contos que ficaram por resolver o bem, e por ficarem por resolver o bem até hoje, todos esperando a esperança de todos findando e todos se desesperando. E assim formou-se o mundo dos desesperados, das aventuras, para poderem viver. E a vida se tornando cada vez como aí está. A esperança faliu e todos ficaram no ar de uma tal maneira que tudo acabando em nada, e a esperança como uma figura apagada. Mas agora ninguém vive mais de esperança, e sim da realidade positiva, consciente, definida com base e lógica, para a satisfação e alegria dos mais rudes que possam existir. Hoje, a humanidade procura a solução. Está atrás de solução, e não de esperança. E aí está a solução para a satisfação e glorificação e satisfação grandiosa e gloriosa de todos. Hoje a humanidade quer solução definida com base, com lógica, com provas e com uma infinidade de comprovações. A humanidade já se desiludiu há muito. Hoje estamos na fase positiva. A fase negativa já passou. Hoje é o realce fulgor racional. Hoje a intelectualidade é outra. É o saber definitivo e não pejorativo.